Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os fanáticos, entusiastas e admiradores da ciência do exercício. Está no ar mais um episódio do ETC, Exercício Também é Ciência. É muito bom estar aqui para falar com vocês em mais um episódio ao lado do grande Guilherme. E aí, cara, tudo certo? Fala, Anderson, tudo bem? @Guibrote aqui na área no Instagram. E estamos aqui para mais um episódio. Só que agora esse episódio, Anderson, em vários formatos, né? Estamos em mais um podcast, mas agora estamos também em vídeo. Estaremos também nas redes do Instagram. Então, para você que já nos acompanha no podcast, agora olha os links aqui embaixo na descrição desse podcast e nos encontra no YouTube e no Instagram também. E quem também agora está nos achando pela primeira vez no YouTube, olha os links aqui na descrição também para nos encontrar no Instagram e no podcast. E quem nos encontrar no Instagram, olha no YouTube e no podcast. Meu Deus, Anderson, estamos multiplataforma agora. Demais, hein, Anderson? Bombando, hein? Mais do que nunca, o Exercício Também é Ciência crescendo aí, depois desse iniciozinho, né, que a gente teve ali, alguns podcasts, agora o céu é o limite, Gui. Vamos adiante com esse podcast, grande podcast. Muito bem. O tema de hoje que a gente vai falar, Anderson, é sobre o exercício e densidade óssea, né? E também sobre osteoporose. É um estudo de autores italianos, né? De Benedetti e colaboradores de 2018, feito no Hospital Paolo Diacono e do Instituto Ortopédico Risolis. Né? Risolis não, Risoli. E sendo que quando tu fala esse nome, né, Gui, o Benedetti, assim, tu tem que fazer com a mãozinha, assim, Benedetti, sabe? Benedetti, né? Risoli. Muito bem. E o nome do artigo se trata o efeito do exercício físico na densidade óssea e osteoporose e pacientes com osteoporose. Lembrem-se de compartilhar esse vídeo que vocês estão vendo, dá like, quem estiver vendo no YouTube, seguir o canal do podcast para quem gosta mais dessa linguagem e também compartilhar com amigos para quem gosta das ciências do exercício, dessa nova área que é o estudo do exercício de forma científica, né, Anderson? Com certeza, Gui. Agora, ainda mais agora, né, com a nossa página no Instagram também, todos nos achando, então, nessas multiplataformas, ali, mandem as perguntas para vocês, para a gente poder compartilhar nos episódios, e que dúvidas que surjam, a gente vai adorar receber e ajudar vocês com essas dúvidas. E antes da gente começar, eu gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu o podcast anterior, né, do artigo de câncer de próstata e exercício, com o Pedro, o grande professor Pedro, né? E um abraço especial nessa semana aí vai para a doutora Alice Francisco, aí, uma médica pesquisadora da parte do câncer, que compartilhou nosso episódio também, né? E ao Eric Carazagrande e a Júlia Aires, ouvintes do nosso episódio, e também a todos que estão ajudando a divulgar nas redes sociais. Também a gente precisa lembrar, né, que esse podcast tem o apoio da Universidade de Caxias do Sul. Vamos falar de osteoporose então, galera. Muito bem, Anderson. Vamos lá, então, seguir a estrutura clássica aqui do nosso programa, que é começar pela introdução. Aqui o estudo do Benedetti. Vê se eu estou fazendo certo agora aqui, falando italiano, né? Se não está fazendo assim com a mão, não está falando italiano, né? E vamos começar pela introdução, aonde a gente tenta ver a justificativa do estudo, né? O que levou os autores a realizar esse estudo dos efeitos do exercício na densidade mineral óssea e também nos pacientes com osteoporose. Qual foi a grande geradora de dor aí que motivou a realização desse trabalho? Bom, Gui, o artigo ele cita bastante as questões relacionadas à terceira idade, né? E está muito bem contextualizado, na verdade, no artigo. A introdução talvez seja a parte que eu achei muito bem feita, assim, muito legal a respeito desse artigo, pois a contextualização está muito bem feita, né? Os autores falam bastante a respeito dos problemas que ocorrem do ponto de vista ósseo, então perda de massa óssea, desenvolvimento de algumas doenças relacionadas
à questão óssea na terceira idade. Alguns dados interessantes para a gente contextualizar essa importância, né, desse tema relacionado à terceira idade. Os autores falam que em mulheres pós-menopáusicas, a gente tem uma perda de massa óssea de 1,1% ao ano entre os 70 e 79 anos. É absurdo, né? 1,1% ao ano. E olha só que maluquice, a partir dos 80 anos, esse valor pode chegar a 2,1%. Então, essas pessoas elas estão perdendo uma quantidade muito grande de mineralização óssea ao longo dos anos depois de uma determinada idade, né? E, inclusive, esses dados foram os mais robustos que eu trouxe, porque os autores trazem dados até mesmo anteriores, a partir dos 60 anos e tudo mais. Então, a problemática é o seguinte, bom, com o envelhecimento, sobretudo mulheres, né, e sobretudo pós-menopáusicas, elas têm o osso delas, a qualidade do osso delas é fortemente afetado pelo processo de envelhecimento. E isso, claro, que vai trazer consequências, tanto para a saúde óssea, como outras consequências que a gente pode falar que vai surgir mais adiante, né? No caso de acidentes, no caso de outros inconvenientes, podem ter problemas ainda mais severos nesse sentido, né? E claro que, levando em consideração a importância relacionada a essa doença, como afeta uma quantidade bastante grande de pessoas de uma forma consideravelmente severa, já se começa a se perguntar, né? Bom, será que que tipo de terapia, que tipo de tratamento pode ser feito para, de repente, travar essa aceleração nesse processo de perda de massa óssea, né? O que a gente pode fazer? Tem medicamento, tem isso, tem aquilo. E nesse sentido, o exercício surgiu já há bastante tempo como uma opção de tratamento para essas mulheres pós-menopáusicas ou qualquer pessoa, na verdade, com algum tipo de problema relacionado à massa óssea e envelhecimento. No entanto, é importante salientar que os efeitos do exercício sobre a massa óssea, a densidade mineral óssea e tudo mais, ainda são controversos. Pessoal, olha só, por mais que a gente já estude isso há bastante tempo, já fale bastante tempo disso daqui, a gente tem uma controvérsia muito grande entre alguns estudos que mostram tal modalidade de exercício melhora, aquela outra modalidade não melhora, tal intensidade melhora, esse volume aqui não melhora, então precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E, na verdade, né, o que a gente sabe, ou o que a gente entende... Bom, primeiro a gente sabe que a gente não sabe muita coisa, ou não sabe tudo a respeito disso. Mas outra coisa é que, com certeza, não é qualquer tipo de intervenção que vai gerar modificação do ponto de vista ósseo nessas mulheres pós-menopáusicas ou qualquer outro tipo de população em processo de envelhecimento. Então, se não é, qual exercício? Que tipo de exercício? Como deve ser prescrito esse exercício para gerar algum tipo de repercussão do ponto de vista ósseo nessas mulheres? E uma questão bem importante também de salientar é que boa parte dos estudos que envolvem a parte de prescrição de exercício, prática de exercício e efeitos em questões ósseas são estudos com jovens. Sim, são estudos que viram, por exemplo, assim, que o jovem que pratica exercício tem uma modificação óssea, não sei o quê, e nem sempre essas modificações ósseas que são encontradas nos jovens são também encontradas nos idosos, por exemplo. Então, por isso que gera várias confusões em relação a como prescrever, o que a gente deve levar em consideração e assim por diante. Tá? E claro, por mais... Então, se a gente tem a possibilidade, com o exercício, de trazer uma melhora para as questões ósseas relacionadas a essas pessoas, bom, vamos saber como fazer isso, então, porque isso tem uma importância bem considerável. Por que, gente, que isso tem uma importância considerável? E quem já teve algum problema desse tipo na família pode saber do que eu estou falando. Pessoal, acidentes, eventos relacionados a essas doenças ósseas, geralmente tem, além de um custo financeiro, um custo emocional muito grande para as famílias que passam por isso. O que geralmente... Vamos pintar o quadro da dor aqui, o que pode acontecer com essas pessoas que têm esse tipo de problema. Tem a senhorinha lá que tem uma baixa densidade mineral óssea, uma osteoporose já desenvolvida e tudo mais, e daí um belo dia ela está indo passear no jardim, colher a cenoura que ela plantou. E daí ela tropeça numa
pedra, cai, se esborracha no chão e tem uma fratura, por exemplo, de colo do fêmur. E daí ela vai ter que botar uma placa no fêmur, né? Vai ter que botar uma prótese no fêmur para dar conta daquela fratura. E daí, como ela já tem o osso fragilizado, ela tem uma dificuldade de ter uma retomada no estabelecimento daquela lesão que ela sofreu. E aquilo vai culminar em meses acamada, sem poder se locomover. Gente, é uma bola de neve tão grande. E isso, obviamente, não apenas o custo financeiro, mas, como eu falei, um custo emocional, daquela pessoa se tornar praticamente inválida durante muito tempo. Então, a fragilidade dos ossos tem uma repercussão muito considerável sobre outros campos também. O que a gente sabe sobre exercício? Tá? Como eu falei para vocês, as informações elas são um pouquinho contraditórias. Os guias, inclusive, de prescrição de exercício, às vezes, para indivíduos com problemas ósseos, eles são um pouco contraditórios. O que a gente sabe é que a gente tem algumas informações que são promissoras a respeito disso, e que essas informações nos passam que as melhores categorias ou modalidades de exercício capazes de gerar modificações ósseas são as modalidades que geram algum tipo de estímulo mecânico considerável sobre o osso. O que a gente está falando como estímulo mecânico considerável? Por exemplo, impacto. Né? Então, para gerar estímulo para que o osso se reconstrua, ou se regenere, ou se fortaleça nesse sentido, de uma maneira melhor do que ele estava anteriormente, a gente tem que ter um certo impacto sobre as articulações envolvidas naquele movimento para que gere adaptação óssea. Impacto que eu estou falando, gente, vocês não vão botar, por exemplo, um idoso saltar de uma mesa, né, da altura de uma mesa de 1,5 metro. Não é isso. Às vezes, subir e descer de um step, por exemplo, a gente está falando de um certo grau de impacto, né? Além disso, a tração muscular, vocês sabem que os músculos, eles estão fixados, inseridos nos nossos ossos, né? E qualquer tipo de trabalho que, teoricamente, gere esse tracionamento por parte dos músculos nos ossos com uma considerável intensidade, também pode gerar algumas modificações do ponto de vista ósseo, que a longo prazo podem ser extremamente relevantes. Entendi, Anderson. Então, a gente tem aí guias contraditórios, a gente tem estudos também que estudam jovens, estudos que estão em idosos, e a gente tem que condensar esse tipo de informação para tentar tirar o melhor proveito possível do exercício como uma ferramenta para controle e para melhora dessa questão da densidade mineral óssea. Só que antes da gente começar a discutir da questão do exercício, né, Anderson, eu queria que tu pudesse contribuir aqui com a galera que está aparecendo aqui no nosso vídeo para começar a entender esses primeiros conceitos, que é assim, o que significa densidade mineral óssea e esses outros aspectos assim que são importantes da gente compreender quando a gente fala dessa estrutura óssea e como que ela vai acabar, então, né, depois variando tanto com o envelhecimento como com o exercício. Beleza, né? Esses são conceitos bem importantes para a gente conseguir ter uma discussão racional, digamos, a respeito do assunto e realmente aproveitar, na verdade, o trabalho, o artigo que a gente está discutindo, né, Gui? O primeiro conceito, então, inclusive, que eu falei na introdução, mas agora a gente vai passar passo a passo do conceito, é o conceito de densidade mineral óssea. O que é, e na verdade, para quem lê depois o artigo, vai ver que eles falam trocentas vezes, assim, no artigo a respeito desse conceito, né, densidade mineral óssea, né, ou a famosa DMO. A densidade mineral óssea não é nada mais do que a quantidade de mineral no tecido ósseo. Tá? Levando em consideração que a maior parte do nosso tecido ósseo é composto por minerais, predominantemente cálcio, mas há a presença de outros, né? Mas predominantemente cálcio, então basicamente a densidade se refere à concentração dos minerais, essencialmente, no tecido ósseo de uma forma geral. E essencialmente, essa densidade mineral óssea, geralmente, e na verdade na maior parte dos estudos referente ao que a gente está discutindo aqui, referente ao que a gente vai discutir aqui nesse trabalho, essa densidade mineral óssea ela é avaliada por densitometria óssea, tá? Que é um exame específico que te dá, na verdade, um mapa do corpo da pessoa e um valor de densidade mineral óssea geral, né, daquela pessoa para saber o quão distante ou o quão próxima de um valor adequado de mineralização no osso aquela pessoa tem. Entendi. É interessante a gente
levantar esse aspecto, né, Anderson? Que assim, na verdade, o osso, né, ele tem essa questão da sua densidade mineral, né, ou seja, da quantidade ali dos seus componentes minerais ali. Mas por que se diz isso? Porque, na verdade, o osso, ele é, além disso, um organismo vivo, né, Anderson? Além dessa questão mineral, do cálcio, do fósforo, né, da questão dos íons ali presente, ele é também um organismo vivo que está em constante transformação e que tem a sua fisiologia própria, né? Poderia falar um pouquinho pra gente sobre isso? Um pouquinho como é que funciona essa parte da vida ali no osso? Porque o osso tá vivo, né, mano? É muito legal essa parte do processo de mineralização e, na verdade, das células que fazem o controle do processo de mineralização no nosso osso, né? Claro que aqui a ideia não é aprofundar nisso, mas o pessoal que está ouvindo e vendo agora também, né? Tem uma parte muito legal em relação a isso, que é um estudo relacionado aos chamados osteoclastos e osteoblastos, né? Basicamente, gente, nesse tecido vivo, que na verdade o nosso osso é um órgão, né? Um órgão vivo, contém diferentes tipos de células, e essas células têm diferentes funções. Salientando as duas principais células dos nossos ossos, eu falo para vocês a respeito dos osteoclastos e osteoblastos. Tá? Os osteoclastos são células que têm a função de, basicamente, providenciar para o restante do nosso corpo minerais que estão armazenados nos nossos ossos. O que quer dizer isso? Pessoal, os nossos ossos, eles também acabam servindo como um estoque gigantesco de minerais. E vocês sabem que, por exemplo, só para manter dentro do exemplo do cálcio, né, que eu falei para vocês que a predominância de cálcio, né, dos nossos ossos, né, o cálcio, ele não é utilizado só para a formação dos ossos, não. O cálcio participa de uma série de processos fisiológicos no nosso corpo, desde os batimentos cardíacos até as contrações musculares do músculo esquelético, de uma forma geral, e outras coisas mais, né? Então, sempre que o nosso corpo está precisando, de alguma forma, de um pouco de cálcio em outro lugar que não seja o osso, essas células, os osteoclastos, eles vão lá e escavam. É como se eles dessem lá uma cavocadinha assim e jogassem um pouquinho de cálcio para o restante do nosso organismo, né? Bota na circulação sanguínea e daí o nosso corpo aproveita aquele cálcio do jeito que ele precisa. Mas, claro, a gente não pode também ficar cavocando para sempre o nosso osso sem fazer nada a respeito daquilo, né? Então, a gente tem a outra célula, outro grupo de células, que são os osteoblastos. E estes caras fazem exatamente o papel contrário dos osteoclastos. Enquanto os osteoclastos vão lá e dão aquela escavocadinha lá para jogar cálcio para a circulação, os osteoblastos, eles pegam o cálcio da circulação e começam a remendar lá, né? Botar de novo o cálcio que tinha sido removido, né? Botar de novo dentro armazenar ele no tecido ósseo especificamente. Num corpo saudável, esses osteoclastos e osteoblastos, eles ficam jogando. Às vezes um está trabalhando mais, às vezes o outro está trabalhando mais, às vezes um está trabalhando mais, às vezes o outro está trabalhando mais. O que faz que, na média do tempo de vida da gente, a gente está com o nosso osso relativamente estável, relativamente íntegro, né? Porque tu nem vai estar cavocando demais e nem depositando demais o cálcio, né? Então, essas células são extremamente importantes para uma saúde óssea específica. Em doenças ósseas, inclusive osteoporose, como a gente já falou anteriormente, a gente geralmente tem um desequilíbrio da ação dessas células. Né? Então, por exemplo, a gente pode estar escavocando mais, tendo um trabalho mais acelerado dos osteoclastos, enquanto os osteoblastos não estão dando conta de recompor aquele cálcio, aqueles minerais que foram removidos anteriormente. Tá? Uma coisa interessante a respeito de alguns estudos, né, anteriores, que contextualizam também a importância desse estudo, a gente encontra vários estudos em relação à densidade mineral óssea de atletas, tá, que participam de esportes com saltos, e esses esportes com saltos, esses atletas com esportes com saltos, apresentam uma densidade mineral óssea maior do que esportes que não apresentam uma grande quantidade de saltos. Né? Então, por exemplo, vamos comparar o vôlei com o tênis de mesa, por exemplo. Né? Claramente o vôlei tem uma quantidade maior de saltos, logo a gente tem um impacto maior sobre os ossos daqueles atletas, logo esses atletas vêm a desenvolver uma maior densidade mineral óssea, né, ao longo da vida adulta. Né? Como a gente falou anteriormente, nem sempre isso se caracteriza grosseiramente no processo de envelhecimento. Mas
Alguns outros estudos colocam, inclusive tem um estudo muito bacana com a parte da ginástica olímpica, né? Ginástica artística, falando que atletas que tenham realizado esporte, né, com alto nível de impacto ao longo da sua adolescência, por exemplo, ou idade adulta jovem e tudo mais, tendem a apresentar uma maior densidade mineral óssea durante o envelhecimento. Embora tenha estudos controversos sobre isso, o que nos dá a entender? Que efeitos sobre a parte óssea do nosso corpo, podem durar muito mais tempo do que a gente pensa, né? Então, por mais que a gente esteja falando aqui do tratamento de uma doença que acontece nos idosos, etc., o histórico de atividade física e exercício físico dessas pessoas pode ter uma relevância considerável a longo prazo para a saúde delas, né? Bom, contextualizamos, falamos sobre os conceitos, vamos para a parte de métodos desse estudo para a gente poder entender também e contextualizar futuramente os resultados. Bora lá. Indo para os métodos, então, para tentar entender como que eles chegaram nessa conclusão, Anderson, como que eles chegaram na solução de todos esses problemas para entender o efeito do exercício na densidade mineral óssea, eu já vi que esse artigo é uma revisão, né? Então, queria que tu me explicasse, Anderson, como é que foi construída essa revisão, que ela tem um caráter um pouco diferente daquelas revisões que a gente já tem discutido aqui no ETC. Me fala um pouquinho sobre os métodos. É um caráter um pouco diferente, mas complementar, né, Gui? Então, por exemplo, quem acompanhou os últimos episódios vai ter uma facilidade maior ainda em entender, na verdade, do que trata esse trabalho. Porque, na verdade, esse trabalho que a gente está abordando agora, do Benedetti, é um trabalho é uma revisão de revisões. Então, na verdade, o que acontece? Nos trabalhos anteriores que a gente tinha trabalhado aqui no podcast, os caras iam para as buscas na internet para encontrar artigos experimentais, ou seja, que tinham lá pego os pacientes e feito exercício com eles para ver o que acontecia, né? Então eles iam atrás desse tipo de artigo. Nesse artigo aqui, o objetivo são encontrar revisões. Então eles buscam nas plataformas de buscas outras revisões sistemáticas ou meta-análises, para fazer, na verdade, um compilado de revisões. Então, a proposta é um pouquinho diferente, mas, ao mesmo tempo, é relativamente semelhante, porque não deixa de estar agrupando resultados de estudos anteriores. E daí, na verdade, essencialmente, essa parte da busca e tudo mais, ela funciona de uma forma muito parecida com o que a gente já tinha discutido anteriormente. Os caras foram em diversas plataformas de busca, primeiro fizeram um screening assim por parte de títulos, depois leram os resumos dos artigos, até ler o artigo completo e ver essencialmente que aquele artigo se incluía dentro do processo que eles estavam querendo revisar. O tema central da busca deles era buscar artigos que envolvessem a parte de exercício e osteoporose acima de 65 anos. Porque, na verdade, às vezes, pessoas muito abaixo disso, que desenvolvem doenças ósseas, geralmente tem outras questões envolvidas, e não um processo não natural, mas mais comum de desenvolvimento da osteoporose em si. Uma parte interessante é que uma parte central, na verdade, de busca desses artigos envolvia exercício e a densidade mineral óssea, que geralmente era avaliada no fêmur, né, pela a maior parte dos estudos que eles encontraram, então tratava dessa parte de densidade mineral óssea verificada no fêmur, principalmente também na coluna lombar, porção distal do rádio, antebraço, tíbia, tornozelo e também corpo total. Então os caras pegaram vários artigos que trabalhavam com várias dessas porções, que são as mais comuns, na verdade, de se avaliar as questões de densidade mineral óssea, e a partir disso buscaram entender o que a gente sabe sobre o ponto de vista do exercício em relação à densidade mineral óssea, né? Baseado nisso, foram encontradas 18 revisões sistemáticas que foram incluídas, na verdade foram encontradas mais, né? Acho que foram 44 estudos que foram encontrados no primeiro screening, e depois da leitura dos artigos completos, então 18 revisões sistemáticas foram aceitas. E essas revisões envolviam diferentes tipos de exercício físico. E isso vai nos direcionar para a parte de resultados, né? Muito bem, muito bem. Então, a gente vê que essa foi uma revisão de revisões, né, para tentar aí agrupar outras revisões e chegar num resultado ainda maior e mais bem estabelecido. Vamos agora entender quais foram os resultados
desse estudo e, ao mesmo tempo, entender quais são as possíveis aplicações para esses resultados, Anderson. Bora para o próximo quadro. Muito bem, muito bem. Então, Anderson, indo agora para os resultados e para suas aplicações, eu sei que esse artigo aí, ele dividiu, né, entre métodos de exercício, entre categorias, para poder explicar como que cada tipo de exercício pode estar causando esse tipo de contribuição para a densidade mineral óssea, né? Exercícios aeróbios, exercícios de força, né? Esse tipo de situação. Quais foram, então, essas categorias e como é que a gente pode aplicar esses resultados nessas diferentes categorias de exercício? Até por isso, né, Gui, pela forma como o autor expôs os resultados e a discussão, que a gente optou até por fazer um pouquinho diferente aqui, né, a gente não vai salientar os resultados e depois para a discussão a gente vai fazer as coisas um pouquinho juntas, né, como tu mesmo abordou, foram 3 categorias, na verdade, de análise relevantes, assim, no estudo, que foram as categorias de exercício aeróbico com impacto, treinamento de força e treinamento multicomponente, que a gente já vai explicar direitinho o que é. Então, basicamente, os autores dividiram estudos que abordaram essas diferentes categorias de exercício e, basicamente, foram atrás de mostrar os efeitos, mostrar o que o exercício poderia fazer na densidade mineral óssea de pacientes que passaram por esses diferentes tipos de intervenção. Mas, antes de tudo isso, tem alguns aspectos bem importantes que, na verdade, é importante a gente salientar, porque não são sobre um exercício ou outro, mas são, na verdade, sobre a prescrição de exercício para esses caras com problemas de densidade mineral óssea de uma forma geral, que todo mundo deve levar em consideração, independente se o cara vai fazer natação, futebol, basquete, musculação ou qualquer outra coisa. Então, esses cuidados que a gente vai falar agora na introdução da discussão, são aspectos importantes para se levar em consideração, independente do caso. Primeira questão, tá? Avaliação cautelosa e feita caso a caso. Pessoal, a densidade mineral óssea não é uma doença simples assim, por exemplo, a cirrose hepática, né? Não que cirrose hepática seja simples, mas eu quero dizer, a gente sabe exatamente onde está o foco, né? O problema é no fígado, né? A gente sabe que a doença está caracterizada lá. Quando a gente fala, por exemplo, da osteoporose, a gente pode ter pessoas com diferentes graus de osteopatia, de osteoporose, assim por diante, em diferentes ossos. Ela pode ter, na verdade, não quer dizer que o corpo inteiro dela está afetado da mesma forma pela doença. Então, na verdade, o caso deve ser analisado especialmente para aquele caso específico. Né? Leve em consideração as características, mais do que nunca. A gente sabe que a especificidade do treinamento, ou seja, levar em consideração as características de uma pessoa apenas, né, a característica própria daquela pessoa, deve ser levado em consideração para a prescrição para qualquer pessoa. Mas para esse tipo de doença, isso pode ganhar ainda uma maior repercussão. Além disso, pessoal, veja bem, muito cuidado quando você estiver indicando, aconselhando ou sugerindo algum tipo de programa específico para essa pessoa, programa de exercício específico para essa pessoa. Porque não é tão simples assim, pessoal. Não existe, veja bem, não existe a melhor modalidade de treinamento. Então, a pessoa que tem osteoporose, ela tem que fazer aula de jump, tá? Não existe isso. Então, na verdade, o caso tem que ser analisado novamente também, especificamente. Vai depender da força inicial do sujeito, vai depender da amplitude de movimento, vai depender do equilíbrio, vai depender da marcha, da capacidade dele de marcha, vai depender da condição cardiovascular, se ele apresenta outras comorbidades, por exemplo, né, que podem agravar tanto a densidade mineral óssea como outros quadros de saúde, histórico de fraturas, de acidentes, de quedas e tudo mais. Então, assim, gente, é um universo de coisas para se levar em consideração quando vai iniciar o exercício, a prescrição de exercício com essas pessoas. Além disso, uma outra questão interessante para se salientar é que, mais do que nunca, é importante de se levar em consideração a progressão do exercício com essas pessoas. A progressão deve ser relativamente lenta, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente falou anteriormente que para o exercício ser efetivo ele teria que ter um certo grau de impacto, né? Poxa, não tem como tu chegar no primeiro dia de treinamento de uma pessoa e dar um exercício complexo lá com alto grau de impacto, não. A massa muscular daquela pessoa, o sistema nervoso daquela pessoa, todo o condicionamento dela tem que ser condicionado progressivamente para suportar aquele exercício, por mais que o foco seja chegar numa prescrição best of lá em relação à densidade mineral óssea, tá? E uma dica bem específica, digamos assim, é que pessoas com osteoporose relativamente severa, é interessante que evitem qualquer tipo de exercício
que envolva a rotação do tronco. Tá? E isso está presente em muitas modalidades de exercício, desde o aeróbico até a parte de força e outras coisas mais. Então, é interessante que seja evitado esse tipo de exercício, esse tipo de condicionante de exercício nesse sentido. Bom, dada essa introdução, que na verdade teria que ser respeitada com todos os indivíduos, independente do tipo de exercício que vai ser prescrito, a gente vai agora falar sobre o que os caras encontraram para as diferentes modalidades de exercício. Começando com exercício aeróbico com impacto. E veja bem, pessoal, essa parte aqui é extremamente importante. Tá? Exercício aeróbico com impacto. Tá? O que é muito comum de acontecer com pessoas que têm desenvolvido algum tipo de problema de osteoporose? Por medo de se machucar, por medo de sofrer algum tipo de lesão decorrente da doença e tudo mais, boa parte das pessoas acabam procurando justamente exercícios sem impacto. Né? E daí vão para a parte de natação, vão para a parte de hidroginástica e outras coisas mais. E, gente, aparentemente, tá, para ser capaz de gerar uma modificação de densidade mineral óssea, o exercício ele tem que ter um determinado grau de impacto, coisa que a gente não encontra na água. Então, por exemplo, tudo bem, uma senhora lá ir realizar a natação, ela tem problema de densidade mineral óssea, vai fazer bem para o coração dela, vai fazer bem para os músculos dela, vai fazer bem para a saúde cardiopulmonar de uma forma geral, mas muito provavelmente não vai ter qualquer efeito para a densidade mineral óssea daquela pessoa, tá? Nesse estudo, inclusive, foi visto que nem a caminhada de uma forma isolada é capaz de frear a perda de densidade mineral óssea em indivíduos que têm essa tendência. E, gente, a caminhada, ela tem impacto. Não é um grande impacto, não é o maior impacto dos exercícios, mas ela tem um considerável impacto nas estruturas ósseas. Mas o impacto só da caminhada não é aparentemente, nesse artigo, né, não foi encontrado como suficiente para frear essa perda. O que é um resultado bastante relevante, porque também é um outro exercício super comum dos indivíduos idosos fazer. Vamos caminhar no parque ali, né? Como exercício, eu caminho 3, 4 vezes na semana e tal. Mas para esse quadro, aparentemente, não é suficiente. Outra questão em relação ao exercício aeróbico é que os autores sugerem o seguinte. Então, bom, se a caminhada não foi suficiente, então eles sugerem, os trabalhos mostram que, bom, o treinamento aeróbico ele ainda é eficiente, ele pode ser feito, mas, né, ele tem que ser um tipo de exercício aeróbico com um pouquinho de maior intensidade, que tenha uma fase aérea, por exemplo, que é o caso de uma corridinha, né, essencialmente. Bom, se o idoso vai conseguir realizar a corrida ou vai ter que pensar em outras estratégias para isso, aí é outra história, porque entra para aquela parte das especificidades que eu falei para vocês. Então, o que eu estou falando para vocês é que caminhada por si só, mesmo que tenha impacto, não é suficiente. Temos que pensar em atividades que promovam algum tipo maior de impacto para ser efetiva dentro das atividades aeróbicas. Muito bem. Então, dentro dessa primeira categoria, Anderson, que tu trouxe, que é o exercício aeróbio, e antes da gente ir para o exercício de força, eu achei bastante interessante reforçar isso que tu colocou, né? Que por mais que se incentive muito a prática de atividade física não orientada, né, as caminhadas, elas são pouco eficazes para efetivamente trazerem esse tipo de adaptação, né? Muitas pessoas às vezes acreditam que estão fazendo um exercício que realmente traga efeitos positivos para a questão da osteoporose, mas na verdade não estão. É claro que ela está criando um hábito saudável, é claro que ela está criando essa rotina de sair de casa, que é um ótimo primeiro passo, né? A gente tem que começar a se mexer. Eu sempre digo que o mais importante é dar o primeiro passo, ao invés de planejar 1 milhão de passos no futuro, né? Então, dar esse primeiro passo, ele é muito importante, só que tem que ser claro que esse é o primeiro passo, e buscar, como tu mencionou, a intensidade, buscar fase aérea, né? Buscar essa sobrecarga para efetivamente com o tempo trazer adaptações é algo que a gente tem que deixar muito claro e tem que reforçar sempre quando a gente fala sobre o exercício e as adaptações a nível de tecido ósseo, né? Com certeza, com certeza. E o exercício, bom, a pessoa está fazendo é melhor do que nada, né? Essencialmente nesse sentido. Bom, ela está fazendo, ela está tendo benefícios outros, mas
como a gente está falando de densidade mineral óssea, de fato não vai ser esse o foco principal, né, naquela intervenção. Exercícios de força, pessoal, tá? Segunda categoria separada dos autores, e daí eu tenho que fazer um parênteses bem importante aqui, porque o exercício de força ele tem um papel preventivo super importante. Porque a maior parte dos acidentes, assim, de pessoas que têm baixa densidade mineral óssea acabam tendo algum tipo de lesão, fratura e tudo mais, inclusive muitas pessoas descobrem esse problema num acidente, né? Então é que nem o exemplo que eu dei da senhora que foi colher cenoura lá, caiu, se machucou, quebrou o fêmur, né? Boa parte das pessoas descobrem esse tipo de doença quando acontece um acidente, né, essencialmente. Né? E uma parte bem importante do ponto de vista do treinamento de força é que o treinamento de força tem um papel preventivo do ponto de vista de funcionalidade, de melhorar a capacidade funcional, de diminuir o risco de quedas, né, de favorecer que a pessoa consiga fazer as atividades da vida diária dela de uma forma mais robusta, uma forma que talvez nenhum outro tipo de exercício consiga chegar lá. Né? Então, o papel do exercício de força é muito considerável sob um ponto de vista preventivo. Não estamos nem falando de tratar a densidade mineral óssea, mas simplesmente da pessoa não cair e quebrar algum osso que ela tenha mais fragilizado. Tá? Começamos por aí. Bom, pessoal, quanto aos efeitos na densidade mineral óssea, em relação ao exercício de força, os efeitos já são um pouquinho mais contraditórios, tá, pessoal? Então, eu particularmente conheço muitos estudos que vão contra esse aspecto do exercício de força ser capaz de modificar a densidade mineral óssea. Então, tem autores que fizeram estudos e não encontraram modificações. No caso aqui, dessa revisão sistemática aqui, dessa revisão de revisões, né, os autores eles encontraram que o treinamento de força é capaz de gerar modificações em locais específicos da densidade mineral óssea, que às vezes são diluídos num todo e às vezes se você vai olhar para o corpo inteiro da pessoa, talvez vocês não achem esses resultados, mas que em locais específicos e quando analisados separadamente, talvez algumas melhoras podem ser encontradas. E dentro dessa melhora, os autores colocam que uma frequência mínima, digamos assim, de treinos na semana para encontrar benefícios de densidade mineral óssea ou de capacidade óssea, enfim, como o exercício de força, são 3 sessões semanais. Esse foi um dado interessante, tão curioso e prático ali para vocês saberem a respeito da prescrição para esse tipo de pessoa, né? Anderson, eu sempre gosto de reforçar aqui também, lembrando que às vezes a galera não acompanha todos os vídeos, mas assistam os vídeos anteriores, né? Ouçam os podcasts anteriores para entender bem o que são exercícios de força. Rapidamente, Anderson, para relembrar o pessoal aí, o que é um exercício de força? É só musculação ou tem outras coisas que eu posso fazer que também se enquadram como um exercício de força, um exercício resistido, enfim, essa modalidade? A forma mais fácil da gente pensar exercício de força é imaginar um exercício contra uma resistência. Então, na verdade, assim, quando você vai numa academia levantar um peso, o peso quer te empurrar para baixo, tu quer empurrar o peso para cima. Então, tu tem uma resistência e tu está fazendo força contra aquela determinada resistência. Não, a musculação não é o único exercício de força que a gente tem. A gente pode considerar também, dentro das modalidades da moda, agora a gente tem o CrossFit. O CrossFit é uma modalidade de exercício de força. Beleza, mas tem outros. Treinamento funcional, uma modalidade de exercício de força. Né? Pilates é uma modalidade de exercício de força. Então, na verdade, existem várias formas que não apenas a musculação tradicional, assim, do ponto de vista, para se treinar a força muscular. Então, qualquer tipo de exercício que seja você lutando contra uma resistência para tentar, através da contração muscular, vencer aquela resistência, a gente pode salientar como exercício de força. É importante salientar que nesse estudo, os autores não frisaram assim, ó, musculação é eficiente nesse sentido, né? Então, eles falam de exercícios de força de uma forma geral, né? E uma outra característica interessante a respeito desse exercício de força é que aparentemente há um certo grau de especificidade. Eu adoro especificidade, eu acho que é uma das variáveis do treino assim, mais legais. E olha só que resultado massa, gente, tá? Também é específico, e parece óbvio quando a gente para pensar, mas é muito legal. Também é específico as adaptações relacionadas à densidade mineral óssea em relação aos exercícios de força que a gente faz. Então, por exemplo, aí vai mais ainda a importância de você conhecer quem é o aluno, que você é o paciente, seja lá o que for que vocês vão estar prescrevendo o treino. Se vocês sabem que aquela pessoa tem problema de densidade mineral óssea, especialmente no membro inferior, por exemplo, né?
os efeitos dos exercícios de membro inferior sobre a densidade mineral óssea daquele osso vão ser muito mais robustos, né, sobre aquele osso. Então, digamos assim, se a pessoa tem problema de membro inferior, de densidade mineral óssea no membro inferior, o foco daquele tratamento preventivo ou de tratamento da densidade mineral óssea de fato deve ser em exercícios de membro inferior, preferencialmente com um determinado ou não grau de impacto em si, vai depender da pessoa, vai depender do caso, mas há a especificidade até nisso. Você favorece, né, a adaptação dos ossos do membro que você está treinando especificamente, né? Isso é um dado muito bacana a respeito desse tipo de exercício. Beleza, falamos agora então sobre exercício de força. Falta a gente falar sobre a última modalidade de exercício, que é treinamento multicomponente. Bom, que diabos é isso, treinamento multicomponente, né? Pessoal, bota tudo dentro de um saco ali, mistura e é o treinamento multicomponente. Porque, na verdade, os autores, eles não salientaram assim, eles não separaram os artigos que faziam aeróbico, tipo esteira e musculação. Daí teve outro estudo que fez esteira e natação. Daí o outro fez musculação e natação. Daí o outro estudo fez, sei lá, atividades complexas, multitarefas e musculação. Então, não. Os autores botaram assim, dentro do mesmo saco, atividades, né, que são casadas, diferentes tipos de exercício casados, gerando, né, esse tratamento multicomponente que seriam combinações de diferentes tipos de exercício. E, basicamente, o que os autores viram, né, é que, sim, exercícios e essas diferentes combinações de exercício, que na sua maioria envolvem exercício aeróbico e de força. Qual modalidade de aeróbico? Qualquer uma. Qual exercício de força? Qualquer uma, porque não foi delimitado pelos autores, né? Esse tipo de modalidade, né, é capaz de reduzir a perda ou, pelo menos, manter a densidade mineral óssea. E alguns estudos, inclusive, falam que pode haver um aumento da densidade mineral óssea, né? No entanto, pessoal, quando vocês vão definir que tipo de intervenção de exercício a pessoa vai fazer, é importante que vocês considerem as características do paciente, novamente, levando em consideração tudo aquilo que a gente falou anteriormente, tá? Não existe, e quem quer fazer um trabalho de pesquisa, quem quer fazer um mestrado, doutorado, TCC, né? Pessoal, não há qualquer tipo de consenso na prescrição de exercício em termos de duração, frequência ou tipo de exercício como o melhor exercício. Então, esses 3 tipos de exercício que a gente abordou nesse trabalho, nenhum deles a gente pode dizer, esse daqui é o melhor, aquele outro é o melhor, esse daqui não serve para nada, e assim por diante, né? Uma coisinha só interessante que a gente tem de indicativo é que, por mais que a gente não saiba qual modalidade de exercício é melhor, tem uma tendência de a gente compreender que os efeitos do exercício eles são mais significativamente encontrados na região da coluna. Então, as pessoas que têm problema, geralmente em região lombar e tudo mais associada a esse tipo de doença, conseguem um efeito mais robusto do exercício a longo prazo. Isso é basicamente tudo que a gente sabe sobre. Muito bem, Anderson. Então, fechando aqui esse item de resultados e discussão, né? É interessante trazer 3 elementos, né? O primeiro elemento é o exercício aeróbio e a sua necessidade de impacto e de intensidade, né? O segundo elemento é o exercício resistido e a sua questão de especificidade para o local do corpo, né? Então, o treinamento de força ele vai adaptar aquele lugar que eu treinar, né? O princípio da especificidade, né? Então, se eu limito o meu exercício para uma região do corpo, né? Eu não gosto de treinar determinada parte do corpo, não costumo, não sei. Então, aí, para quem está ouvindo, né? Quando você vai treinar, né? E se a gente tem aí pessoas ouvindo que têm osteoporose e buscaram a gente pelo interesse no tema aqui, googlando ou procurando no YouTube, tem que lembrar disso. Tem que treinar todas as partes do corpo para poder fazer aquelas células lá começarem a trabalhar, aumentando a quantidade de depósito mineral ósseo nas diferentes partes do corpo, né? Então, isso é um elemento. Primeiro, impacto. Segundo, especificidade. E o terceiro faz aquilo que você gosta mais, né, Anderson? Porque você falou, diferentes exercícios, o funcional, a musculação, a corrida, todos eles podem de alguma forma contribuir, reduzir a perda, manter, talvez até aumentar a densidade mineral óssea. Então, sabendo desses pré-requisitos, né, que são o impacto e
o corpo, né? Treinar o corpo de uma forma geral para tentar conseguir essas adaptações nas diferentes partes do corpo, a gente pode ficar tranquilo em buscar aquilo que a gente gosta, porque a gente vê que, bom, existem múltiplas modalidades de exercício que podem efetivamente dar algum resultado para quem está preocupado com a sua densidade mineral óssea, né? Não tem a modalidade mágica, o que a gente tem são esses aspectos que a gente tem que tomar cuidado, né, Anderson? Sem dúvida, Gui, é muito relevante. Eu acho que foi muito legal essa tua condução desse resuminho aí prático de uma forma específica. Gostei bastante. Uma outra questão para encerrar essa parte da discussão, gente, é que é o seguinte, tá? Cuidado com as expectativas, tá? O efeito do exercício sobre densidade mineral óssea, fatores ósseos e tudo mais, não é tão rápido como algumas outras capacidades, valências físicas que a gente tende a desenvolver. Por exemplo, a massa muscular na musculação, ela é desenvolvida muito mais facilmente, por exemplo, né? Depois de 10, 12 semanas, vocês já estão com resultados visíveis do ponto de vista de ganho de massa muscular, né? As adaptações do ponto de vista de tecido ósseo, sobretudo de uma pessoa que tem essa redução da densidade mineral óssea, prejuízos de diferentes formas, diferentes tipos para a questão óssea, não vai ser tão rápido assim, tá? Não vai ser de uma semana para outra que você vai curar o osso da pessoa ou melhorar consideravelmente o osso daquela pessoa. Então, cuidado com as expectativas, façam com calma e sigam as dicas desse programa que não tem erro. Muito bem, Anderson. Então, terminamos o nosso podcast hoje e o nosso vídeo do YouTube e as nossas redes sociais hoje, todo mundo acompanhando, falando sobre exercício e densidade mineral óssea. E, como sempre, a gente gosta de terminar com recomendações aqui para quem quer buscar mais coisas interessantes aí na nossa vasta imensidão da internet. O que tu tem para recomendar para quem está escutando a gente hoje, Anderson? Hoje eu vou fazer uma recomendação da área do exercício, tá? Tem um perfil no Instagram que eu acho muito legal, tá? Que eu vou soletrar, porque na verdade eu acho que é mais fácil para você, mas é YLM Sport Science, tá? É muito legal, tá? Essa página. Eles fazem resumos de artigos, então é uma imagenzinha super bonitinha, assim, com uns designs muito legais. E é uma página que eu gosto bastante de acompanhar, porque eles tratam bastante de artigos atuais, temas atuais e de uma relevância prática bem considerável. Recomendo seguir essa página para acompanhar as atualizações deles. Muito bem, interessante. Tô a fim de seguir já para conhecer, cara. E eu vou recomendar hoje, cara, uma série que é assim, ó, se chama The Expanse, tá? Ela é considerada hoje a sci-fi mais fiel a, entre aspas, realidade, né? Porque ali, cara, eles tentam seguir tudo aquilo que seria mais plausível num futuro em que a gente estaria explorando o espaço. Então, tem questões políticas entre pessoas que vivem na Terra e que vivem fora dela. As batalhas espaciais é muito interessante porque não tem explosão e os foguetes, eles não vão reto e dão curva que nem no Star Wars, né? Eles estão sempre brigando contra a inércia. Tem vários elementos muito interessantes que falam efetivamente sobre o futuro e como que seria a sociedade humana se ela começasse a explorar o espaço. Então, eu acho que é muito bacana. Essa tá no Amazon Prime, eu acho, tá lá pra galera ver. É muito boa a série, eu super recomendo ela por ser esse sci-fi super, entre aspas, realista. Massa, Gui. Pô, que saco, né? A gente tem vontade de assistir. O dia tinha que ter 30 horas, né? E ainda o cara quer inventar gravar podcast depois, né? Não dá tempo para assistir tudo isso. Massa, baita dica aqui. Pessoal, um abraço, fiquem bem. E no próximo episódio nós vamos ter uma surpresa. Um abraço. Abraço.